Meus irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos ao nosso programa Palavra de Fé e Vida, nesta segunda-feira, dia 29 de agosto, na qual queremos com cada um de vocês meditar o Evangelho que a liturgia da Igreja nos apresenta para este dia. E nós lemos o evangelista São Marcos no capítulo 6, versículos do 17 ao 29. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: "Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão." Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: "Pede-me o que quiseres e eu te darei." Ele jurou dizendo: "Eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino." Ela saiu e perguntou à mãe: "O que vou pedir?" A mãe respondeu: "A cabeça de João Batista." E voltando depressa para junto do rei pediu: "Quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista." O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta segunda-feira, a Igreja nos convida para que possamos celebrar o martírio de São João Batista. Por isso, inclusive, trazemos as vestes vermelhas neste dia. Nós conhecemos muito bem a história de João. João, o filho de Zacarias e Isabel, que tornou-se o precursor, aquele que veio preparar os caminhos do Senhor, e assim convidava o povo à conversão, e assim batizava-os como um sinal desta conversão. O batismo de João era um batismo de conversão. Convertei-vos, crede no Evangelho, crede na Boa Nova. Hoje vemos então, narrado por São Marcos, o relato de seu martírio. Herodes, que havia mandado prender João, mas que não o matava, porque, apesar de sentir inoportuna a presença de João, mas sabia que ele era um profeta e assim não tinha coragem de matá-lo. Mas também vemos Herodíades, que não simpatizava com João, porque ele anunciava, dizia que não era lícito a Herodes estar com a mulher de seu irmão. É onde nós vemos então toda a cena que nos é colocada diante dos olhos. E uma coisa nos chama a atenção. Herodes volta-se para a filha de Herodíades e diz: "Pede-me aquilo que quiseres e eu te darei, ainda que seja a metade do meu reino." Vemos a oportunidade que vê Herodíades e diz à sua filha: "Peça a cabeça de João Batista." Chama-nos a atenção, no entanto, a atitude de Herodes. Ele está mais movido pela sua reputação política, está mais movido sobre aquilo que irão pensar os outros do que por suas convicções. Porque, ainda que diga que Herodes ficou triste, ele mesmo assim vai e manda que seja feito o que foi pedido, porque havia feito o juramento diante de seus convidados. E assim voltar atrás na sua palavra seria para ele motivo de humilhação. Tantas vezes nós vemos situações parecidas com esta. Tantas vezes nós nos deparamos com realidades parecidas com estas.
Mas, no entanto, devemos ter a certeza que o voltar atrás em nossa palavra, quando é feito guiado pela palavra de Deus, ainda que diante dos homens possa parecer uma humilhação, é algo muito belo, muito justo que realizamos diante de Deus. E assim, muitas vezes nós temos medo de ir ao encontro de Jesus, nós temos medo de ir ao encontro de Sua palavra, porque isso significará para nós um voltar atrás, um deixar de lado a nossa palavra. Mas devemos ter sempre presente, é claro, que seguir a Jesus Cristo, que seguir a Sua palavra, vale muito mais do que a reputação que os homens possam nos dar. É claro, ao mesmo tempo, nós vemos a realidade da morte do Batista, ele que deu a sua vida por causa da palavra, por causa do Evangelho. E diante dele e de tantos outros mártires, nós somos chamados a contemplar esses nossos irmãos e irmãs que tudo deixaram, até a própria vida, por causa da palavra de Deus. E somos convidados então, olhando para eles e vendo o seu testemunho, a não desanimarmos na nossa caminhada de fé, ainda que possamos sofrer perseguições, ainda que muitas vezes possamos ser vilipendiados pela palavra de Deus, que possamos olhar a história da Igreja e ver tantos mártires que deram a sua vida por causa do Evangelho, para que nós hoje pudéssemos publicamente professar a nossa fé. E olhando a eles, que possamos também nós dar o verdadeiro testemunho de Cristo. Assim, iluminados hoje pelo martírio de São João Batista, que possamos testemunhar Jesus Cristo no nosso dia a dia, e possamos ter o Evangelho, a Palavra de Deus, como o valor supremo do nosso caminhar. Nós queremos agradecer a cada um de vocês que nos acompanhou até este momento, através do nosso programa Palavra de Fé e Vida, seja através das ondas do rádio, seja através do nosso canal no YouTube ou até mesmo pelo Spotify. Te pedimos sempre, caso você não seja ainda inscrito em nosso canal no YouTube, que possa inscrever-se, ativar as notificações, deixar o seu gostei, o seu comentário, compartilhar esta mensagem de fé com outros dos teus irmãos e irmãs. E a conclusão deste momento de reflexão com a Palavra de Deus, nós queremos pedir a Deus Todo-Poderoso que venha te abençoar a todos os teus, a tua família, a tua jornada de trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.